Vamos continuar com mais dúvidas da galera. Queria saber situações do dia a dia em que a gente pode identificar os fenômenos da crioscopia, da tonoscopia e da ebulioscopia. Arthur, muito legal sua pergunta. Eu vou primeiro dar uma base teórica para depois a gente discutir na prática em ritmo de festa. Vamos lá. Crioscopia é o fenômeno onde a adição de soluto não volátil provoca uma diminuição no ponto de congelamento do solvente. Aí você fala, poxa, o que isso tem a ver com o meu dia a dia, com a vida do cotidiano? Olha só, tem tudo a ver. Vou dar um exemplo fácil de você perceber. Numa festa, às vezes, por alguma razão, acaba o refrigerante e aí você vai ter que comprar, e quando você chega no supermercado, no posto, o refrigerante está quente. Qual é a saída que todo mundo encontra? Bota gelo e sal. O sal conserva o gelo. Nada a ver, está tudo errado. Na realidade, o sal derrete o gelo mais rapidamente. E daí você fala, o que isso tem a ver com o refrigerante ficar gelado mais rápido? O problema é o seguinte, quando o gelo derrete, nós temos um processo endotérmico. E o gelo, para derreter, tem que roubar calor das suas imediações. Quem está por perto dele? O refrigerante. E aí, perdendo calor para o gelo, para que ele derreta, o refrigerante gela mais rápido. Tonoscopia, apesar de ter bastante relação com o nosso cotidiano, talvez seja mais difícil você lembrar de ter visto ocorrendo o efeito tonoscópio. Mas vamos lá. Tonoscopia estuda a diminuição da pressão de vapor de um solvente pela adição de soluto não volátil. Como assim? Vamos pensar num exemplo bem prático. Se você observa uma poça d'água sem nenhum soluto, ou seja, a poça de água pura, ela vai evaporar numa velocidade bem maior do que se você tivesse, por exemplo, uma poça de água salgada. Ou seja, quando você adiciona soluto, água salgada, demora mais, o soluto atrapalha a evaporação do solvente, e aí você tem o efeito tonoscópico presente. Um caso bastante importante de efeito ebulioscópico, ligado ao dia a dia, é o preparo do macarrão. Você está lá preparando o seu macarrão, bonito e tal, e de repente a água começa a ferver. É hora de adicionar o sal. O que você faz? Adiciona o sal, imediatamente a água para de ferver. Você fala, o que houve? O sal estava frio? O que aconteceu? Na realidade, o que aconteceu é que você conseguiu diminuir a pressão de vapor do solvente pela adição de soluto não volátil. A consequência disso é que você vai ter que aquecer mais o solvente, no caso a água, para que ela volte a entrar em ebulição numa temperatura mais alta. E, portanto, você vai ter verificado o efeito ebulioscópico, o aumento na temperatura de ebulição pela adição de soluto não volátil. E com relação aos alongamentos, você pode estar fazendo os alongamentos inicialmente da região cervical. É importante que você alongue essa região com a mão abaixo do bumbum para estabilizar o ombro, puxando a cabeça de lado com o outro braço. Faz novamente do outro. Puxa a cabeça para frente com as duas mãos. Puxa a cabeça de lado com o queixo para baixo. Esses alongamentos são importantes, pois o aluno ele se debruça sobre a mesa e acaba tensionando a musculatura dessa região. Pode fazer também em membros superiores, no braço, puxando o braço. Faz do outro lado. É importante também o alongamento da região do punho, dos músculos que realizam o movimento do punho. Você pode também estar alongando os membros inferiores, que também ficam muito tensos. Durante esse movimento, ele deve juntar os dois joelhos para que o alongamento seja realizado de uma maneira mais eficaz. Nesse movimento, ele está alongando o músculo anterior da coxa. Flexionando o corpo, você vai estar alongando os músculos posteriores da perna. É muito importante o alongamento de membro inferior, pois o aluno fica sentado durante muito tempo e acaba tensionando a musculatura dessa região. Porque em uma cadeia carbônica não pode haver dois carbonos quirais iguais.
Bom, Diego, foi muito legal a sua pergunta, porque você acertou num tema que todo mundo tem dúvida: isomeria ótica. A presença de assimetria molecular em alguns compostos orgânicos fazem com que eles tenham a capacidade de desviar o plano de luz polarizada. E é um tema bastante abordado nos vestibulares do Brasil inteiro. Vamos lá, eu vou tentar explicar e tirar a sua dúvida com relação a por que uma cadeia carbônica não pode ter dois carbonos quirais iguais. Na realidade, não é bem assim. Você pode notar que numa cadeia carbônica podem sim existir dois carbonos quirais iguais. Tanto é que isômeros meso são aqueles que não desviam a luz polarizada, oticamente inativos por compensação interna, apresentam dois carbonos quirais iguais, como a gente pode ver na figura. Quando existem carbonos assimétricos idênticos, a simetria de algumas estruturas elimina alguns estereoisômeros. Para ter certeza em duas dimensões se duas estruturas são ou não sobreponíveis, recorre-se à representação de Fischer. Veja um exemplo. Tente girar a imagem fazendo rotações no sentido horário e anti-horário, sem tirar a molécula do plano do papel. Se você conseguir coincidir exatamente a imagem com seu objeto, significa que ambas são uma mesma estrutura espacial. Das moléculas acima, 1 e 2 são enantiômeros, pois não são sobreponíveis. Já 3 e 4 são a mesma estrutura, pois consegue-se sobrepô-las, girando uma delas em 180 graus. Comparada a 1 e 2, a estrutura 3, estamos desconsiderando arbitrariamente a estrutura 4, não tem relação objeto-imagem. Dizemos que 1 e 3, ou 2 e 3, são diestereoisômeros, e a estrutura 3 é chamada mesocomposto, oticamente inativa por compensação interna. Portanto, Diego, podemos sim ter dois carbonos assimétricos iguais na mesma cadeia carbônica. Foi muito legal a pergunta porque serviu para tirar a dúvida de muitos alunos que se engancham um pouquinho quando o assunto é isomeria ótica. Valeu e vamos torcer por vocês aí no vestibular que se aproxima. Boa prova! Agora nós vamos falar com relação às posturas. A postura correta para você estudar é sentado sobre o bumbum, não sobre um osso que temos nessa região chamado de sacro. O importante é que você sente sobre o bumbum, como eu já falei, com os joelhos flexionados a 90 graus e com os pés apoiados no chão. É importante que a cadeira tenha um encosto atrás, para que você possa manter sua coluna ereta. E se for o caso, se você sentir que suas pernas estão doendo, alguma coisa assim, você pode apoiar os pés em algum livro ou alguma coisa que você tem em casa para apoiar os pés, para diminuir a tensão e a pressão sobre os joelhos e os tornozelos. É importante também a questão do tamanho da mesa. Se você tem uma mesa muito alta, você vai acabar elevando os braços para poder escrever e estudar, e vai tensionar muito essa musculatura de trapézio superior, essa região do pescoço. Se a mesa for muito baixa, você vai acabar curvando o seu corpo para poder ler ou escrever alguma coisa e vai estar tensionando essa região. Tudo isso que ensinamos para vocês, esses exercícios, qualquer pessoa pode realizar no seu dia a dia. Ainda mais para você, vestibulando, que está passando por essa fase de tensão e pressão. Durante o seu estudo, ou até mesmo antes de estudar ou acordar, você pode fazer tudo isso que ensinamos. E quando você estiver estudando, quando você se sentir cansado, você dá uma pausa, relaxa um pouco, vai tomar uma água, se for o caso, e realiza novamente os exercícios, a respiração, que é importante, como já falamos. E após também os estudos, antes de dormir, você já relaxa um pouco para dormir melhor e se preparar para o novo dia. É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Esperamos ter ajudado. Semana que vem tem mais. Até lá!